olhos vidrados, prestando atenção em cada movimento dos artistas. Essa foi a reação dos pequenos na apresentação do espetáculo Toy na Fundarte. A atividade é voltada para bebês entre 0 e 5 anos de idade e teve muita música, luz e dança. As crianças se encantam com os artistas e aqueles que não ficam vidrados querem subir no palco e participar do show. Mexe palito, mexe palito, mexe palito, é a dança dos palitos, mexe palito. Mesmo quando são quando são bebês, eles reagem muito e é algo que a gente que está aqui no palco vê quando dança para eles, assim. Então a gente vê o bebê, às vezes ele começa chorando, estranhando a caixa escura do teatro, né? Às vezes uma luz que entra, ele se assusta um pouco, mas não passa da segunda música e todos, ou eles estão emitindo aqueles ou então eles estão atentos, olhando, às vezes é muito lindo, é um bebezinho de colo, assim, eles ficam acompanhando. É incrível dançar para crianças tão pequenas, tão no início da vida, assim, né? Que geralmente o primeiro contato que eles têm com o teatro e com as artes, assim, em geral, a maior parte do nosso público é a primeira vez que vem ao teatro. Então isso é muito interessante, porque os pais ainda não sabem qual é a reação que a criança vai ter, né? Vendo num lugar diferente, que não é conhecido para eles. E a reação é sempre muito boa. Esse público, eles realmente nos surpreendem, assim. Como o Newton disse, tem uns que às vezes começam chorando e isso também é uma reação natural da criança, né? Porque a gente trabalha com cores muito fortes, assim. Então eles se atentam a isso, assim, já desde o início. E para nós é uma surpresa, né? Tanto para os pais quanto para a gente, assim. Porque a gente fica olhando para eles e eles nos retornam o que a gente está fazendo aqui no palco artisticamente, assim. Isso é muito bonito. É isso, né? É cativante ver a criança atenta. São vários estímulos e cada criança responde de uma maneira diferente. Então é sempre uma surpresa e é sempre interessante, porque as crianças, elas são espontâneas, quando elas têm medo elas expressam, quando elas ficam assustadas, né? Quando elas estranham, assim como quando elas estão muito felizes, elas ficam excitadas com a música, com as cores, com os estímulos todos que são dados pelo espetáculo. A escolha do público surgiu como um desafio. Foram cerca de 2 anos de pesquisa antes da estreia do espetáculo. Tudo para compor uma peça que chame a atenção dos pequenos. As luzes, as cores e as músicas foram pensadas e, assim, deixando o espetáculo único. Essa ideia surgiu em 2008 por conta de uma pesquisa de campo do meu estudo de mestrado na Espanha, na região de Andaluzia, onde eu estudei companhias de dança da cena livre e políticas públicas. E aí eu encontrei assim esse nicho, né, muito movimentado por lá, de forma que esses grupos de dança eles faziam muitos espetáculos para bebês. Para mim era uma grande novidade. Aí eu fui assistir e achei encantador. E aí eu percebi que nessas políticas públicas o fio condutor era assim, a preocupação no futuro, né? Que é o pequeno que vai mudar o mundo. No fim do espetáculo, os bebês, com os responsáveis, são convidados a participar de uma oficina ministrada pelos artistas. A criação dessa parte é inspirada na experiência da diretora com os próprios filhos. A oficina, na verdade, ela foi montada assim, a minha experiência de mãe, né? Eu me lembro de coisas que eu fazia com os meus filhos e com as minhas filhas e eu trouxe isso para agora, né, as massagens, mas a gente muito pensou nessa coreografia da dança dos palitos, que ela tem bracinho embaixo, bracinho em cima, vira a perna, estica o bracinho e bate palminha. Quer dizer, esse mote aí que foi a referência que a gente queria passar. Então a gente começa numa massagem e essa massagem se transforma numa coreografia, né? Aí depois os bebês e os pais, acompanhantes, eles reproduzem isso à sua forma, isso que é mais interessante. Eles não copiam ou repetem, entendeu? Como uma dança copiada. Mas os pequenininhos, os bem pequenininhos, eles fazem aquilo à sua forma.